Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estou aqui nesse vídeo para a gente corrigir esses exercícios aqui do nosso livro de lógica, lá da página 50 e 51. São só 3 exercícios, então são esses que a gente vai corrigir aqui nesse vídeo. O primeiro exercício, ele começa assim. Lucas está movendo um triângulo em torno do ponto P, tal como se vê nas figuras seguintes. Então, a gente tem ele começa aqui nessa posição aqui com o movimento 1, assim como já está escrito aqui, e depois vem 2, 3, 4, ou seja, conforme ele vai continuando, ele vai seguindo essa direção, que é o que a gente chama de sentido horário, é o sentido em que o relógio anda. Então, conforme cada movimento, ele anda uma posição no sentido horário. Aí ele quer saber em que posição estará o triângulo após 57 movimentos. Gente, não preciso ir lá e ficar contando até chegar no 57 para saber. A gente pode usar a divisão para ajudar a gente a responder essa questão. É até aquelas ideias de divisibilidade que a gente está estudando em matemática também. Então, como que a gente pode fazer isso? Olha o que a gente observa. Conforme ele vai fazendo a volta aqui, então aqui estaria o 4. Então, aqui seria o 5, aqui o 6, aqui o 7, aqui o 8. E a partir do 8, ele começa a repetir a posição onde ele estava aqui no 1. Então, aqui ficaria 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, nessa última posição aqui, nesse último triângulo, vão aparecer as posições que são múltiplas de 8. Então, só o que eu preciso saber? Se 57 é um número múltiplo de 8, e lembra que para ser múltiplo é só a gente saber se ele é divisível também. E se não for, a gente conta o resto, aquilo que está faltando, aqui nessa minha figura. Como assim? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir se 57 é divisível por 8. Porque se ele for divisível, ele vai ser múltiplo. Então, o próprio 57 eu sei que já não vai dar aqui, porque eu vou ter que fazer 8 vezes 7, que dá 56, e aqui sobra 1. Então, o que isso quer dizer, gente? Como que o 7 vezes 8 é 56 e 56 é um múltiplo de 8, então eu vou apagar aqui esse último aqui para escrever em cima dele. Então, quer dizer que o 56 estaria bem aqui, ó, naquele triângulo que eu falei para vocês, que é o triângulo onde aparecem os múltiplos de 8. Então, aqui, vou escrever de novo, seriam os múltiplos de 8. Como ele quer saber 57 movimentos, então sobrou um movimento aqui ainda para ele fazer. Então, o 56 vai estar aqui, então aonde vai estar o 57? Na mesma posição onde está o 1, porque ele vai dar a volta completinha e vai andar mais um para chegar lá no 57. Então, nesse exercício, a alternativa que está mostrando lá exatamente no mesmo lugar onde começou é a letra E. Então, a letra E mostra lá onde vai estar certinho o 57. Tudo bem? Vamos aqui para o próximo exercício. O 2 e o 3, na verdade, a gente vai usar uma mesma estratégia para conseguir resolver eles. Eu vou mostrar para vocês que estratégia que é essa. O 2 fala assim: 7 amigos nasceram no mesmo dia, mas em 7 anos consecutivos. Então, quer dizer que a diferença de idade entre eles é sempre de 1 em 1 ano. Se os 3 amigos mais novos somam 42 anos de idade, qual é a soma das idades dos 3 mais velhos? Então, gente, eu tenho 7 amigos aqui. Como eu não sei o nome deles, eu vou dar letras. Então, é o amigo A, o B, o C, o D, o E, o F e o amigo G. Deu 7 amigos lá. O que ele me falou? Se eu pegar a idade dos 3 primeiros, essa idade vai dar 42. Gente, é aqui que entra a estratégia que eu falei para vocês que a gente vai usar. O que eu vou fazer? Como eu estou pegando esses 42 para 3 amigos, então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse 42 por 3. Vocês vão entender agora que isso aqui vai dar certo. Ó,
Se eu fizer 42 dividido por 3, vou separar aqui o 4, que fica 1. 4 menos 3 sobra 1, desce o 2. Aí eu vou ter que fazer 4 vezes 3, que dá 12, resta o 0. Ou seja, deu 14. Quer dizer, então, que teoricamente eu teria 14 para o amigo A, 14 para o amigo B e 14 para o amigo C. Só que ele falou que eles não nasceram no mesmo ano, eles nasceram em anos consecutivos. Quer dizer que a idade deles, a diferença é de 1 em 1 ano. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar um ano desse do amigo A, que é o mais novo, e vou adicionar esse ano que eu tirei ali dele no último amigo, que é o C. Então, olha como que vão ficar as idades. O A é 14 menos 1, então ele fica com 13. O B continua 14. E o C, como era 14 e eu somei 1, fica 15. Então, olha lá, 13, 14, 15. Gente, como eu fiz essa operação de tirar 1 e adicionar 1 ao mesmo tempo, a soma aqui ainda vai continuar sendo 42, ela não vai mudar. 13 mais 14 mais 15 é 42. E aí, os próximos, como são anos, de novo, consecutivos, eu já sei qual vai ser. 16, 17, 18 e 19. Como a questão quer saber a soma da idade dos 3 mais velhos, então é a soma do 17, 18 e 19. É isso que eu vou fazer aqui então. Ó. 17 mais 18 mais 19. Vou somar os 3 de uma vez aqui já, tá? Ó, 7 mais 8 é 15. 15 mais 9 é 24. Então, fica o 4, sobe 2. 2 mais 1 mais 1 mais 1, 5. Então, a soma aqui ficou 54. Letra B. Gente, por que eu falei para vocês que a gente vai usar a mesma estratégia também aqui no 3? Ele fala assim, ó. Se a soma de 5 números inteiros positivos, consecutivos, de novo, gente, consecutivo quer dizer que eles estão na ordem, tem uma diferença só de um número entre eles. For 2005, o maior desses números é qual? Então, vou fazer a mesma coisa, vou dar letras. Eu tenho o número o A, o B, o C, o D e o E. São 5 números. Ele falou que a soma dos 5 é 2005. Então, o que eu vou fazer aqui nessa situação? Ó? Ao invés de eu dividir por 3, igual eu fiz aqui, agora eu tenho 5 números. Então, eu vou dividir por 5. Separando aqui o 20, gente, cuidado nessa divisão. Ó. Aqui vai ficar 4. Vou até fazer ela passo a passo. 4 vezes 5 dá 20. Aqui sobra 0. Quando eu desço o próximo 0, 0 aqui não vai dividir por 5. Então, eu vou ter que descer outro número ao mesmo tempo. E lembra que quando a gente desce 2 números ao mesmo tempo, a gente coloca um 0 aqui no quociente. Isso porque é como se eu estivesse multiplicando. 0 vezes 5, que deu 0, e depois desci o 5. Mas lembra disso. Desceu números a mais, eu tenho que colocar 0 aqui no quociente. E aqui fica 1. 1 vezes 5 dá 5, o resto aqui deu 0. Então, olha o que eu tenho. Se eu pegar o 2005 e dividir por 5, cada um desses aqui vai ficar com 401. Só que agora, o que acontece? O exercício, de novo, falou que são números consecutivos. Quer dizer que eles estão numa sequência. A mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu vou fazer aqui. Só que vocês vão ver que eu vou olhando do número do meio para os lados. Como assim do meio para os lados? Ó, no 401, eu vou tirar um número aqui da letra B, e nesse 401 do D, eu vou adicionar um número. Então, aqui vai ficar 400, o meio não muda, 401, e o outro, 402. Mas no canto, agora ao invés de eu tirar 1, eu vou tirar 2. Então percebam, gente, se tivesse mais números nas extremidades, eu ia tirando mais. Ó. Então aqui eu vou tirar 2 e aqui eu vou colocar 2. 401 menos 2, 399. 401 mais 2, 403. Olha os números que apareceram aqui na sequência. 399, 400, 401, 402, 403. Ou seja, são consecutivos. Se vocês somarem esses 5 números aí, façam o teste. A resposta eu tenho certeza que vai dar 2005.
E como o exercício quer saber qual que é o maior, pronto, a gente já tem ele aqui. O maior número dessa sequência de 5 números é o 403. Gente, já sabem onde me procurar, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Vão lá no meu Instagram, pode perguntar à vontade. Eu espero de novo que esteja tudo bem com vocês. Saudades, tá bom? Tchau, tchau.